tá legal, eu tenho que admitir que isso daqui chamou minha atenção e foi de um jeito bem esquisito, tá? Vou lembrar antes de começar esse vídeo que hoje nós vamos abordar temas pesados, então assista por sua conta e risco. Ok? Eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E aí, jovens, como é que vocês estão? Tudo bem hoje? Queria lembrar também, antes de começar, que eu tô meio rouquinho, tá? Então, me perdoem. Hoje estamos aqui pra poder falar sobre Lacey. Seria mais exato dizer que hoje eu tô aqui pra falar de vários temas diferentes, incluindo eles digital horror, jogos antigos de Flash, histórias bizarras, nostalgia e umas outras coisas aí. Deve ter ficado meio confuso, mas... bom, deixa eu começar com o contexto, né? Seguinte, jovens, para as pessoas que assistem o meu canal, ou qualquer outro de terror, basicamente hoje em dia, né? Vocês devem estar familiarizados com o termo analog horror, né? É um tipo específico de história de terror que tem em mente contar toda uma narrativa de história de terror da melhor forma possível, tentando se aproximar daquele visual mais específico de fitas VHS antigas, da época dos anos 80, anos 70, rebuscando ali um humor visualmente mais simples, mas bem mais perturbador. Algumas dessas séries ultra famosas, que eu até já trouxe aqui no meu canal, inclusive, né? Como Harmony and Horror, Mandela Catálogo, The Walton Files, entre várias outras, mas, enfim... por que eu tô falando disso? Bom, porque hoje eu quero falar com vocês sobre a primeira série que eu vou trazer nesse canal, que não é sobre analog horror, mas sobre digital horror. Que na realidade, se a gente for parar pra poder ver mesmo, tem uma proposta super semelhante, é quase que a mesma coisa. Mas enfim, digital horror é um estilo um pouquinho diferente que ao invés de tentar simular fitas VHS, ela faz uma paradinha meio interessante. Ela tenta simular jogos antigos lá de 2005, 2006, sabe? Aquela época super simples onde a gente tinha vários joguinhos online de Flash Player, onde as pessoas da época conseguiam jogar esses jogos em sites online, sabe? Tipo Clique Jogos, esse tipo de coisa. Pro pessoal do canal que for um pouquinho mais velho, eu acho que vão conseguir lembrar disso numa boa. O que realmente me chamou a atenção pra poder fazer esse vídeo foi que essa série surgiu do nada e de repente muita gente começou a falar dela. Um pesadelo em formato digital. O jogo de Flash de 2016 que escondia um crime. A bizarra história de Lacey's Wardrobe. Depois de ter visto vários amigos meus trazendo vídeos sobre essa coisa, vários colegas, né, que tem canal que falam sobre analog horror, etc. Eu me senti realmente tentado a dar uma olhada e hoje nós vamos falar sobre Lacey's, uma série brasileira de digital horror que é muito interessante. Enfim, senta aí e vem comigo. Pra gente começar com toda a história, vamos diretamente pro YouTube, onde nós temos um canal chamado de Ghost Tundra, que é o canal responsável por poder criar essa série, entre aspas, que seria dividido por enquanto, né, no tempo que eu tô gravando esse vídeo, em apenas 2 episódios simples, um de 4 minutos e um de 8 minutos. Nós temos o Lacey's Wardrobe, que seria traduzido meio que pra guarda-roupa da Lacey, e nós temos o Lacey's Diner, que seria traduzido pra restaurante da Lacey também. O primeiro vídeo, jovem, simularia em específico um tipo de jogo muito famoso dos anos 2000. Aquele famoso tipo de jogo onde você teria que vestir um personagem de várias maneiras diferentes e tal, e às vezes esses personagens teriam uma historinha, mas aqui basicamente a protagonista é essa guriazinha aqui, a Lacey. E o jogo começa com aquela descrição de história bem clichê, sabe? Lacey tá bem ocupada hoje, pela manhã ela vai ter um piquenique no parque, então de tarde ela vai pro shopping, finalmente hoje à noite ela vai ter um encontro com um cara muito fofo. É basicamente uma vida comum em 2006. E isso iniciaria o jogo, basicamente, onde a Lacey se veste com roupas fofinhas e normais pra um piquenique no parque. Você veste ela termina de se vestir e, em teoria, missão cumprida, porque o piquenique foi massa e você recebe uma mensagem de bom trabalho e tal, né? Pelo menos seria se a gente conseguisse ignorar aquela coisa ali, a cabeça bizarra espiando ela no fundo do cenário. Quando a Lacey volta pra casa, a gente tem que vestir ela novamente, porque ela vai sair pro shopping também durante a tarde, né? Mas, enquanto ela tá se vestindo, novamente algo estranho acontece. O telefone da Lacey toca e rola uma ligação. Lacey, did you see my text, Lacey? I can't wait to meet up, Lacey. I want to. Have a good time tonight with you, Lacey. Tonight. Bye-bye. Tem um cara espiando pela janela. E isso é
bizarramente desconfortável. O fato do tema do jogo aqui ser sobre roupa, sobre se vestir e tal, faz com que a gente consiga entender muito fácil, né? O tema do jogo aqui e a parada do que tá rolando é um caso de stalking a respeito da Lacey, já que, bom, ela continua se vestindo, enquanto ao fundo nós conseguimos ouvir uma respiração meio ofegante que fica cada vez mais e mais alta, como se o cara observando tivesse com vontade de entrar, alguma coisa do tipo, e a interface do jogo também vai ficando diferente, e por fim, quando a Lacey termina de se vestir, ela vai até o shopping, mas a mensagem de bom trabalho é interrompida e só as roupas da Lacey ficam, como se tivesse uma certa demonstração de que ela fugiu, e a mensagem de bom trabalho é alternada pra por favor me ajude, ele vai me matar. Lacey então volta pra casa. E nesse ponto, cara, enquanto eu tava assistindo o vídeo, eu já tava tentando montar alguma coisa meio teórica na minha cabeça, enquanto eu realmente pensava bastante sobre por que diabos ela ia querer sair de casa depois de tudo isso que já tinha acontecido na parte da noite e tal, já que ela tava se trocando pra sair de novo. Mas o jogo realmente vai trabalhar isso daqui a pouco. Então esperem um tiquinho. Enquanto a gente tá em casa, trocando a Lacey de novo, nós conseguimos ouvir novamente uma mensagenzinha aparecendo. Tem um presente na frente da porta. Ouvimos o som da porta abrindo, a Lacey aparentemente pega e nós temos uma caixa de chocolate com restos de alguma coisa dentro. Alguma coisa especificamente que, talvez seja um animal ou uma outra garota, quem sabe, né? E depois disso o cara liga pra ela de novo. Lacey, I'm here. Did you get my gift, Lacey? Did you like it? I'm here. Open the door, my darling. Open the door. Open the fucking door! Dá pra ver que ele perguntou se ela curtiu o presente que ele deixou, e ele também fez uma chamada bem agradável, né, dizendo que ele tava na porta, e enquanto vestimos a Lacey, dá pra ler um diálogo dela na tela, onde ela diz, por favor, não me faz ir lá fora, por favor, por favor. Depois que você termina de vestir a Lacey, ela de fato vai pra fora, e a gente tem uma sequência super bizarra, onde ao invés de um bom trabalho, aqui nós recebemos um o que você fez, e uma sequência direta, onde a gente escuta um barulho de choro, um som de choro, desespero e gritos, com uma respiração ofegante bizarra, que vai sendo preenchida com mais e mais gritos, onde depois disso, a gente tem uma imagem que pisca por um tempo, que nem dá pra mostrar no vídeo por sinal, mas é um pedaço do que sobrou da Lacey depois que o cara terminou, digamos assim. E o vídeo termina com uma foto desse cara, uma autodescrição com um diálogo dele perturbador e estranho. Eu comi os restos dela. Assim, a gente vai ficar junto pra sempre. Eu te amo, Lacey. E o vídeo acaba. Jogo show de bola. Cara, eu juro pra vocês, se isso daqui tivesse no Clique Jogos em 2009, nossa, mas eu nunca mais na minha vida tinha mexido na internet até a vida adulta. Pro primeiro vídeo, acho que a história é bem óbvia, né? Lacey é uma garota que supostamente foi vítima de stalking e provavelmente também de abuso, de um cara que perseguiu ela, e com um final que foi bem brutal e grotesco. No geral, a única coisa que foi curiosa no vídeo, pelo menos pra mim no início, é essa suposta conexão da Lacey dentro do jogo, né? Aquela famosa quebra de quarta parede, que, pra um disclaimer, gente, é muito normal isso acontecer em séries de analog horror, sabe? É muito comum a gente ter aquele famoso protagonista que a alma dele tá presa em algum lugar. Almas presas em fitas, em vídeos, em materiais antigos. Então, inicialmente, eu pensei que talvez pudesse ser uma parada dessa, sabe? Uma pira parecida e tal. Lacey poderia ser uma pessoa que morreu ou que não morreu, deixou a alma dela, um pedaço dela dentro do jogo, como uma espécie de desabafo ou algo parecido. Talvez possa ter sido isso, mas a verdadeira resposta começa a vir quando a gente vai pro segundo jogo. Eu gosto do segundo episódio porque ele é bem mais complexo na realidade, né? Visto que até o próprio nome dele é literalmente Perturbador Final Secreto encontrado no jogo de Flash de 2007, Lacey's Diner. O primeiro vídeo se chama só Lacey's Wardrobe mesmo, então... Bom, esse episódio aqui tem 9 minutos, então vamos nessa. Esse vídeo aqui começa até com um avisozinho, inclusive, né, dizendo que o vídeo aborda temas sensíveis como suicídio, gore, drogas e luzes piscando. Esse episódio aqui, por sinal, ele simula aqueles famosos vídeos comentados de 2010, sabe? Quando as pessoas não tinham microfone exatamente, elas iam falando com uns bloquinhos de texto no meio dos vídeos, sabe? Só que os comentários no geral são super inúteis e tal, então a parte importante mesmo é o jogo. E as coisas que aparecem no jogo. Que por sinal, dessa vez aqui a gente tem um joguinho de culinária, sabe? Uma nova fase da vida da Lacey, onde aparentemente ela abriu um restaurante. Como diz pra gente na descrição, né? Lacey está prestes a abrir o seu novo restaurante. Contudo, ela vai precisar de ajuda pra alimentar tantos clientes famintos. Yeah, felicidade, alegria, arco-íris.
Jogo de terror com restaurante, mano, é um negócio que nunca dá certo, né? Impressionante. Esse jogo aqui, gente, é aquele clássico Purple Pace, sabe? De 2006, 2007, sabe? A Lacey vai falar umas paradas pra você, o que a gente tem que cozinhar no tempo certo, né? A gente tem um timer de limite e a gente vai clicando em umas coisinhas aqui até chegar no timing exato. Enquanto na gameplay ao fundo, o sujeito gravando a tela quer mostrar pra gente o final ruim. Então ele vai mostrando pra gente tudo de bizarro que tem dentro do jogo. E a primeira dessas coisas é se você ficar esperando o tempo até ele chegar, sabe, quase ali batendo o tempo limite. Se você começar a fazer o prato muito no finalzinho do tempo, rola isso aqui. Tá lá, o famoso frangão com estrogonofe de arroz pesado, 100% sem problemas externos. Tá, falando um pouquinho mais sério, eu achei essa cena desconfortável, só que foi de um jeitinho meio diferente do primeiro jogo, sabe? Tipo, não parecia que a Lacey tava em perigo mortal aqui, soa bem mais como se o jogo explorasse algum tipo de trauma ou medo real dela, sabe? Como se fosse uma espécie de forma de demonstrar pressão social ou pressão psicológica, do tipo, é um restaurante, tá no primeiro dia, se ela não conseguir servir os pratos direitinho, ela vai perder a oportunidade, o emprego ou o restaurante, sabe? Então, esse jogo aqui parece que vai explorar mais a mente da Lacey, ao invés de se tratar de um caso externo e tal, né? E a gente consegue realmente confirmar isso nas cenas seguintes, onde a gente serve todos os clientes e tal, servimos todos os pratos, e se a gente servir tudo certinho, conseguimos o final bom do jogo, que não mostra praticamente nada, só fala que, tipo, o restaurante é o melhor do mundo agora, e é isso. Mas, você consegue o final bom se você fizer isso por 3 dias seguidos, ou seja, por alguma razão meio estranha, o jogo só demonstra 3 dias do restaurante da Lacey. Estranho, né? Enfim, de qualquer jeito, pra gente pegar o final ruim, tem uma sequência de coisas que tem que ser feitas e que o cara que gravou o vídeo foi fazendo elas uma por uma, né? E a primeira delas seria que no primeiro dia, você precisaria não terminar os pratos a tempo. Então você vai fazendo lá e tal, e deixa o tempo acabar, e a gente teria isso aqui. Tem uma imagem bem pesada com uma faca, braços cortados, uma data no canto, por sinal, 29/6/2006, e vários xingamentos feitos como se fosse a Lacey xingando ela mesma, de fraca, estúpida, inútil, lerda e etc. Por sinal, depois que o jogo volta depois disso, mostra uma tela de clientes vazia com a frase: "Você demorou demais, os clientes se foram. Ah não, você ficou sem tempo. Os clientes foram almoçar em outro lugar, mas não se abata. Sempre existe um amanhã." E se liga só que bizarro, cara. O jogo corta pra uma sequência medonha de mensagens avulsas com uns cenários meio vida real, sabe? Como as imagens também. O que a Lacey diz aqui: Isso é tudo que eu tenho. E os clientes são famintos e implacáveis. Se eu falhar, não vejo outra opção a não ser... Eu não vou terminar essa sentença aqui, mas você entendeu, né? Então a gente passa pro segundo dia, onde o jogador pode deixar acabar o tempo de novo pra conseguir o final ruim, e ele nos mostra isso aqui. Novamente, a gente tem duas imagens de xingamentos, a segunda delas, né, que é uma Lacey super deformada e tal no cenário, e a primeira delas é ela se chamando de falha repetidas e repetidas vezes. E também, por um segundo, nós temos essa imagem aqui, que é curiosa, ela chama de fato a atenção. Presta atenção no texto que tá escrito aqui. Parte das memórias arraigadas devem-se diretamente ao fato de que costumavam ensinar às crianças pequenas mentiras perversas e bizarras que passavam-se por verdade. E eu sei, gente, eu sei que pode parecer muito fora de contexto isso daqui, mas eu vou falar desse texto daqui a pouco, no finalzinho do vídeo, e aí ele vai fazer sentido, beleza? Enfim, continuando. Depois que a gente passa por esse monte de imagens bizarras e tal, né, acontece novamente. A gente vê de novo aquela tela de que os clientes foram embora e tudo mais, e nós temos uma outra tela de fim do dia, dizendo que as coisas não deram certo hoje e tudo mais. Porém, o destaque dessa cena, eu achei bem curioso. Dá pra gente perceber que ao invés da Lacey ficar triste, nós temos uma descrição da mente dela, mostrando que ela ficou furiosa, ao invés de ter ficado triste. Porque esses desgraçados malditos não conseguem esperar 3 minutos pra uma de prato. Eu tô tentando o meu melhor aqui, e ainda tô ficando quase sem dinheiro pra sobreviver. Isso não é justo. 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 Amanhã, eu vou dar uma coisa pra eles comerem bem. Eles vão enfrentar o que fizeram comigo.
Eu acho que eu não preciso dizer, mas tem alguma coisa de errado. O cenário não é a única coisa que tá completamente deformada aqui, mas também os ingredientes. Se for pra poder resumir pra vocês, eu posso dizer que a gente tem cigarros ali no meio, tem uma camisinha, tem drogas, tem um homem deformado, baratas, cada um em um potinho diferente. E eu não posso descrever cada uma dessas coisas uma de cada vez, mas se for pra resumir, cada uma delas representa uma coisa. E quando nós adicionamos esses ingredientes aos pratos, nós conseguimos uma pequena descrição do porquê cada um deles está ali. E de fato, são todos meio que traumas diferentes da Lacey, mas são ligados a um mesmo trauma. As bitucas de cigarro representam um homem adulto que fumava muito e aparentemente ele quase morreu de tanto fumar. As baratas representam a antiga casa da Lacey. É uma forma indireta de dizer que ela cresceu abandonada, sabe? Largada, sem atenção e amor das pessoas que cuidavam dela. Existe uma imagem no meio de todas essas que é um ingrediente, que é simplesmente uma imagem com conotações mais 18. E a Lacey menciona em pensamentos que ela já viu vídeos mais 18 e provavelmente ela foi exposta a isso muito jovem. Ou porque ela achou sozinha lá na internet, ou porque alguém mostrou pra ela de propósito, o que não é nada bom. A gente vê metanfetamina, que é uma coisa que as pessoas que cuidavam dela deveriam usar. Vemos uma camisinha usada, onde a Lacey descreve que ela conhece uma parada desde criança, que poderia ser descrito como maionese. Eu não preciso explicar pra vocês o que rolou, preciso? E o mais importante, a última das imagens e o último dos ingredientes é um homem adulto, o tio dela, que é a origem de todos esses traumas. Quando a gente termina de fazer todos esses pratos aqui, bom, o final do jogo é uma parada bem medonha. A Lacey serve um prato chamado de censurado por razões públicas e os clientes têm uma aparência simplesmente fora de série. A gente poderia dizer talvez que essa é a forma verdadeira como a Lacey se enxerga e como ela enxerga o mundo. Nós vemos ela fumando do lado de fora e a cena corta dizendo que o restaurante foi fechado por razões de higiene pública e tudo mais. E nós pegamos o final ruim, que tem essa imagem aqui, que dá pra pegar na hora, tipo, o que aconteceu, e é bem bizarro, mas eu só não vou citar isso daqui. Enfim, continuando. Tendo dito isso, jovens, a série Laces acaba aqui. Por enquanto a gente teve 2 vídeos, sendo que o segundo deles foi o mais importante, mas sobre o que se trata de fato a história, bom, é meio controverso de dizer, mas acho que eu consegui pegar a leitura exata. Lace é uma história sobre traumas. Qualquer pessoa pode dizer isso só observando a história. Depois de ter visto os 2 vídeos e as teorias dos meus amigos do YouTube, eu entendi, cara, por que todo mundo falou tanto dessa série e tal, e porque ela acabou ficando famosa. É porque ela é bem escrita, cara, muito bem escrita. E é até legal dizer isso, por sinal, gente, porque eu não sei se vocês sabem, mas o Ghost Tundra, né, o canal que fez essa série e tal, é aparentemente uma garota que é brasileira, então isso é bem legal, por sinal. Mas de qualquer jeito, a série é muito bem escrita. Ela não tem medo de usar horror visual e terrores psicológicos para descrever e demonstrar como uma garota lotada de traumas via o mundo à sua volta. De todas as teorias básicas que eu vi, as que eu mais gostei foram as desse gringo aqui e a própria teoria do Zedin, que é um colega meu, que fez um vídeo muito bem trabalhado sobre a série e tudo mais. E no geral, as duas teorias são até bem parecidas, por sinal, né? Eles falam sobre por que a série foi feita justamente nesse molde de digital horror, de jogo antigo, sabe? Justamente como uma espécie de crítica que se encaixou bem na série. Lacey foi feita simulando jogos antigos de Flash, jogos esses que demonstravam aquelas famosas brincadeiras de vida adulta, sabe? Mostrando como é legal você se vestir bem e sair de casa pra poder conhecer um cara fofo, ou como é legal você cozinhar os pratos incríveis no tempo certo quando você crescer e virar um grande cozinheiro e tudo mais. No entanto, lembram daquela imagem que apareceu há bastante tempo atrás? Parte da paranoia arraigada deve-se diretamente ao fato de que costumavam ensinar às crianças pequenas mentiras perversas e bizarras que se passavam por verdade. Eu creio que isso é uma forma engraçada de retratar os jogos infantis de Flash, de como eles retratavam a parte legal da vida adulta, mas a série decide retratar o outro lado. Os jogos de Flash geralmente tentavam retratar como era legal você se vestir bem pra poder conhecer um cara bacana, mas não exatamente mostrar o quão bizarro seria se você tivesse um cara que te seguisse, relações estranhas, e a parte mais tensa dessa questão de você se vestir bem, mas ter pessoas olhando pra você. Ou então ser
segundo episódio, que demonstra pra gente todos aqueles traumas e coloca numa bandeja e serve. Sobre como seria legal você cozinhar pratos, você ser um cozinheiro, ter um restaurante e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele não fala sobre como você precisa daquele dinheiro pra sobreviver, de como você teria uma pressão social, de que se sua comida não fosse boa, ou não fosse servido no tempo certo, talvez você perdesse clientes, e perdesse a sua forma de sustento. Eu não tenho muitas teorias, jovens, a respeito da série, mas no entanto, no geral, parece que ela é realmente como se fosse uma espécie de demonstração da vida dessa garota chamada Lacey, onde eu acredito que o primeiro episódio retratou muito bem o trauma dela em relação a homens. Então, se a gente fosse pegar todos esses ingredientes que estão servidos na bandeja aqui, o primeiro episódio foi a respeito de homens, a respeito de relações, de stalker e tudo mais. Eu nem diria que aquele episódio foi uma realidade, sabe? Poderia ser uma espécie de sonho da Lacey, ou imaginação dela, ou a forma como ela vê o mundo, já que nos 2 episódios ela morre, mas a gente não sabe se ela realmente morreu mesmo, se tem toda uma parada mais misteriosa ainda pra poder colocar mais pra frente, mas eu acredito que seja isso que a série tente retratar. Recomendo bastante a vocês o canal Ghost Trunda, é um canal do Brasil e ele é bem interessante. A série foi bem curiosa, cara, e muito criativa, por sinal. Eu não sei se eles vão trazer mais vídeos dessa série mais pra frente, mas de qualquer jeito, jovens. Bom, tendo finalizado, espero que vocês tenham gostado de ter assistido até aqui. Muito obrigado por ter assistido. Um beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui!